E aí, galerinha do CETEM, estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu queria muito agradecer a presença aqui de cada um de vocês, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando a gente, assistindo a gente. Por favor, continue assistindo os vídeos. Não deixe o teu ritmo de estudos cair, não deixe o teu ritmo de estudos parar. Continue assistindo os vídeos, faz todas as baterias que a gente está enviando para vocês sobre essas aulas de Machado de Assis aqui que eu estou produzindo para vocês, tá? Eu vou também mandar uma série de exercícios sobre o Machado de Assis daqui a pouquinho. Eu já estou mandando para ti. Tu vai assistir primeiro esse vídeo sobre as características machadianas. Tu já assistiu agora há pouco o vídeo sobre a biografia do Machado de Assis. E agora, daqui a pouco, eu vou gravar o grande, o inominável Memórias Póstumas de Brás Cubas. E tu vais assistir o vídeo e depois eu vou te mandar uma bateria com umas 10, 15 questões aí para tu brincares sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá bom, galerinha? Então, fica ligado aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características do Machado de Assis. Machado de Assis, como eu te falei, ele é um escritor de transição. Ele começa sua obra dentro do romantismo, depois ele vai migrar para o realismo a partir de 1881. Antes disso, ele escreve Ressurreição, escreve Yaya Garcia, escreve A Mão e a Luva, o clássico inominável Helena, tá? E a partir de 1881, ele vai fundar o realismo a partir da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E depois tu assiste um vídeo sobre isso, tá? Sobre essa fortuna crítica do Machado de Assis. Todo mundo fala muito do Memórias Póstumas, eu fiz um vídeo aí para você, depois você assiste, tá? Será que o Memórias Póstumas, por que o Memórias Póstumas é tudo isso que as pessoas falam? Eu vou te fazer uma análise mais acadêmica, uma análise mais profunda do valor, da importância e da genialidade do Machado de Assis e por que essa obra é considerada o divisor de águas da nossa literatura, tá? Então, o Machado de Assis, retornando aqui, escreve a partir de 1881 Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois ele escreve o Quincas Borba, aproveitando o personagem que está lá em Memórias. Escreve Dom Casmurro, grande, né? Dom Casmurro, na minha humilde opinião, a melhor obra que o Machado de Assis já escreveu. É a obra que não tem final, a obra que não tem resolução, a obra que não tem veredito, fica a critério de cada leitor. Tem gente que lê, acha que ela traiu, tem gente que lê, acha que ela não traiu, né? E depois disso ele escreve aí no romance histórico chamado Esaú e Jacó, genial, Esaú e Jacó, falando sobre a transição do Brasil imperial para o Brasil república, e finaliza a sua obra então com Memorial de Aires, tá? Então o Machado de Assis, tá, é o cara que vai fazer aquilo que o realismo pedia. O que o realismo pedia? Análise do caráter do personagem, análise do caráter. O Machado é o cara que vai mostrar pra gente o que o personagem estava pensando, o que o personagem estava sentindo, o que esse personagem estava ponderando, quais eram as próximas, né, digamos assim, as próximas inclinações do personagem. Ele vai analisar o caráter, o comportamento desse personagem para fazer-nos entender quem é esse cara. Quem é esse personagem? Ele tem uma vida interior muito interessante. É disso que parte o Machado de Assis, para então nos levar à psicologia do personagem, né? Ou seja, o Machado é o cara que vai dissecar a mente do personagem para a gente e nos fazer entender o que ele está planejando fazer nos próximos capítulos, nas próximas páginas. Então ele nos leva, nos faz imergir dentro da mente do personagem. Machado é o cara que vai trabalhar com a ideia da volubilidade. O que é a volubilidade? Os personagens são volúveis. Os personagens, eles começam de um jeito e terminam de outro, contrariando aquela clássica ideia dos personagens românticos, a qual o próprio Machado de Assis chegou a compor vários, né? Começa herói, termina herói, começa vilão, termina vilão. O Machado não, o Machado chega pra gente e diz assim, olha, nem todo mundo é totalmente vilão, nem todo mundo é totalmente herói. O herói também tem um pouco de vilão, o vilão tem um pouco de herói. E essa donzela aqui, ela não é tão inocente como se imagina, não. Então o Machado ele vai trabalhar com personagens de acordo com a ideia da verossimilhança. O que é essa verossimilhança? O personagem tem uma semelhança com a realidade. É muito comum nós lermos obras do Machado e identificarmos personagens semelhantes às das obras dele,
no nosso dia a dia. Quem nunca conheceu uma Capituzinha aí da vida, uma moça dissimulada, né? Ou então um bentinho, né? Ciumento, você não tem um amigo ciumento, é um bentinho da vida. Não estou falando de chifre, hein? Estou falando de ciúme, hein? Um ciumentinho na vida e tal. Então Machado é o cara que os personagens dele seguem dois destinos dentro da obra. Esse personagem pode começar bom e terminar como um cara mau, né? Ou seja, o personagem ele tem um destino de decadência, ou ele pode começar como um cara bonzinho, mauzinho, e depois esse cara se regenera, ele tem um destino de regeneração, ele fica bom no final da história. Então, dois caminhos são muito comuns dentro da obra do Machado de Assis para os seus personagens, tá? Machado é um elitista, Machado é o cara que adora, gosta muito de falar de uma classe social, que é a burguesia carioca do século XIX, com certeza influência aí, né, Machadão, de Shakespeare, que também era um elitista. Shakespeare falava de reis, de príncipes, princesas e tal. Machado coloca todos os seus personagens dentro de uma mesma classe social. Eu acredito que, com certeza, era para não dizer que o cara tem determinado comportamento porque é pobre, o cara tem determinado comportamento porque é rico. Não. Como todo mundo pertence à mesma classe social, ele vai colocar na individualidade, na mente, no comportamento do personagem, as origens para as suas virtudes ou para os seus defeitos, tá? Machado de Assis é o mestre da ironia, Machado de Assis é o mestre do sarcasmo, Machado de Assis é o mestre do humor negro. Machado brinca com coisas que a gente não deveria brincar, como, por exemplo, lá em Memórias Póstumas, a coitada da Eugênia, né? Ela era bonita, mas coxa. Ela é o anjo dos anjos, coxa. É a minha Vênus manca. Então ele nos faz rir de coisas que nós tradicionalmente não deveríamos, por ética também, não deveríamos rir, né? Machado é o rei da digressão. O que é a digressão? É o ato de provocar o leitor. Machado é um provocador. Você lê Machado aqui e parece que ele fica te mandando largar a obra dele. Larga essa obra, para de ler o meu livro, né? Leitor, tu não está entendendo o que eu estou dizendo, então eu vou resumir aqui essa história. Ele duvida da tua competência como leitor, da tua competência intelectual a todo momento dentro da obra. Machado te provoca, não deixa você ler. Por isso que ele era apelidado de o bruxo do Cosme Velho, né, gente? É o cara que a gente está lendo aqui, o livro dele parece que é uma assombração aqui no nosso ouvido, falando, a gente lê o livro e ele não cala a boca, né? Isso que é a digressão, esse diálogo entre o narrador ou os narradores, que eu vou falar no outro vídeo para você que o Machado tem vários narradores dentro de Memórias Póstumas, tá? E é o cara que não deixa a gente ler a obra dele sozinho. Machado é o mestre da intertextualidade, era um cara com certeza de uma erudição inominável, leu uma centena, um milhar de livros aí e fazia questão de sempre estar citando obras, principalmente Shakespeare, tá? Para ler Machado você tem que ler Shakespeare, cita Hamlet, O Mercador de Veneza, né? O Dom Casmurro, por exemplo, é considerada a versão brasileira de Otelo. Então, todas essas obras são muito citadas, Macbeth, né? Dentro da obra do Machado de Assis, tá? Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, tu tá lendo a minha obra, mas tu tem que ler esses outros caras aí, quase como se ele forçasse o leitor a uma erudição, né? Universalidade. Machado tem com certeza uma atemporalidade enorme dentro da sua obra. O Machado é o cara que, mesmo ele tendo escrito coisas no século XIX, elas têm ainda uma atualidade, um vigor de crítica muito grande, né? Aquele Brasil que ele descreve em Brás Cubas é o mesmo Brasil que está aí até hoje, né? Aquele personagem que troca de roupa, mas não troca de pele lá em Pai contra a Mãe, é o mesmo ser humano brasileiro que existe hoje, que só muda os seus preconceitos, né? Troca de roupa, mas continua preconceituoso na sua essência. Então, o brasileiro, as críticas que ele faz ao Brasil, as críticas que ele faz ao casamento, as críticas que ele faz à fidelidade, à infidelidade, ao amor, né? Ao relacionamento social, tudo isso ainda tem muito vigor e tem uma temporalidade, com certeza vai ter uma vida muito longa, porque Machado não escreveu para a época dele, escreveu para todas as épocas. Gente,
esse foi o nosso Machado de Assis. Muito obrigado. No próximo vídeo a gente continua falando sobre esse gênio da nossa literatura.